Dom Miguel, o absolutista, um personagem que muitos veem como um usurpador tirânico defensor do retrocesso, outros como um grande líder, apoiado pelo povo que lutou contra as elites maçónicas. A verdade é que Dom Miguel é um personagem controverso da história de Portugal. Porém, um cenário pouco explorado na história alternativa é: e se Dom Miguel tivesse vencido a Guerra Civil Portuguesa? Bom, dando contexto, após a morte de Dom João VI, quem deveria herdar a coroa era o seu filho, Pedro. Porém, Pedro tinha proclamado a independência do Brasil e tornou-se imperador. Com isto, uma crise sucessória se gerou. Então, Dom Pedro IV fez um acordo com seu irmão Dom Miguel. Quem ficaria com a coroa de Portugal seria a filha de Dom Pedro, Maria da Glória, e Dom Miguel atuaria como regente até Maria atingir a maioridade. Além que Dom Miguel casaria com Dona Maria, tornando-se assim rei consorte. Porém, havia divergências entre Dom Pedro e Dom Miguel. Dom Pedro defendia a monarquia constitucional, já Dom Miguel, a monarquia absoluta. Dom Miguel concordou no início em ser um mero regente, porém, ele acabou por usurpar o trono em 1828 e tornou-se rei absoluto de Portugal. Isto gerou a Guerra Civil Portuguesa, que durou de 1832 até 1834, entre os apoiantes de Dom Miguel e do absolutismo e de Dom Pedro e do constitucionalismo. Nesta linha do tempo, Dom Pedro ganhou e instaurou a monarquia constitucional, que durou até 1910. Mas, e se Dom Miguel ganhasse? Bom, isto não seria difícil de ocorrer, bastaria Dom Miguel vencer no cerco do Porto e as forças liberais ao longo do país. Ou até mesmo Dom Pedro morrer no início da guerra, o que afetaria bastante a moral dos liberais. Independentemente da forma que Dom Miguel ganha a Guerra Civil, vamos supor que em 1834, os liberais se rendem perante os absolutistas e Dom Miguel consegue consolidar seu domínio. Bom, Dom Miguel teria um longo reinado de 38 anos, sendo o sétimo reinado mais longo da história de Portugal até então. No seu reinado, provavelmente veríamos a consolidação de uma elite tradicionalista e católica. As relações luso-brasileiras seriam péssimas. Dom Miguel provavelmente teria que lidar com insurreições liberais menores, e provavelmente faria perseguições a opositores e a maçons, além de expurgas a oficiais e nobres que apoiaram a causa liberal. Porém, o Dom Miguel teria um obstáculo que poderia acabar com seu reinado: a Primavera dos Povos. Bom, a Primavera dos Povos ou Revoluções de 1848 foi uma série de revoluções de cariz liberal e nacionalista que ocorreram em toda a Europa, que opunham-se ao absolutismo régio. Essas revoluções provocaram o fim da monarquia dos Orleães na França, o fim do absolutismo na Dinamarca, além de revoltas de cariz nacionalista, como ocorreu na Áustria com os húngaros e na Prússia com os polacos. Uma revolta liberal a grande escala contra o regime de Dom Miguel poderia ocorrer facilmente neste cenário, provocando assim uma segunda guerra civil em Portugal. Lembrando que até na nossa realidade, Portugal estava instável nos anos de 1830 e 1840, logo, nesta linha do tempo também o estaria. Logo, inspirados pelo levantamento dos franceses contra o rei Luís Filipe, os liberais portugueses poderiam levantar-se novamente, contra o rei Dom Miguel, provocando uma guerra civil que poderia acabar com a monarquia, semelhante com o que ocorreu na França. Logo, o vídeo poderia facilmente acabar aqui com este primeiro cenário, onde a monarquia absolutista acaba durante a Primavera dos Povos, sendo substituída ou por uma república ou por uma monarquia constitucional. Porém, vamos supor que a monarquia do Dom Miguel sobrevive. Sendo por conflitos entre facções liberais que os impedem de revoltarem-se, seja por medidas opressivas de Dom Miguel que contenham qualquer faísca de revolução, seja por enfraquecimento das forças liberais devido à Guerra Civil Portuguesa, etc. Bom, eu gostaria de discutir 3 cenários que me vêm à mente onde a monarquia de Dom Miguel sobrevive à Primavera dos Povos. Cenário 1: Revolução Republicana. Bom, ao longo do século XIX e inícios do século XX, os republicanos iriam se radicalizar, só que desta vez ainda mais devido à autocracia dos Bragança. Provavelmente haveria mais grupos anarquistas e comunistas, que usariam de violência para chegar aos seus fins. Não seria surpreendente se um destes grupos cometesse um regicídio, inspirados pelo regicídio de Alexandre II na Rússia ou de Humberto I na Itália.
Uma revolução republicana de carácter liberal e jacobino poderia facilmente ocorrer no país. Seja por um envolvimento desastroso numa guerra como a Primeira Guerra Mundial, seja por causa de crises económicas, seja por influência de fatores externos, etc. Porém, iremos supor que Portugal entra na Primeira Guerra Mundial e em 1917 um grupo de republicanos inspirados na Revolução de Fevereiro e com o apoio do exército que estaria desgastado pela participação desastrosa no conflito reúnem-se em Lisboa e obrigam o rei a abdicar. O rei que poderia ser Dom Miguel II, filho de Dom Miguel I, ou algum dos netos do vencedor da Guerra Civil. Bom, neste cenário Portugal entraria na Primeira República uns anos mais tarde. Essa Primeira República prosperaria. Bom, não dá realmente para saber. Provavelmente seria extremamente instável nos primeiros anos devido à mudança repentina de regime. Porém, se conseguisse estabilizar-se e prosperar, Portugal estaria numa boa situação atualmente, já que uma república democrática iria descolonizar pacificamente e não se fecharia ao mundo como aconteceu durante o Estado Novo, além que como Portugal seria considerado uma democracia, teria entrado mais cedo na União Europeia, o que seria benéfico. No geral, seria o melhor desfecho neste cenário. Porém, vamos supor que a Primeira República, assim como na nossa realidade, fracassa. Seja por instabilidade não resolvida, má resposta à crise da guerra e a Grande Depressão, divisão e conflitos entre facções republicanas. Neste cenário, teríamos extremismo tanto de esquerda como de direita em ascensão. Assim como ocorreu na Itália e mais tarde na Espanha, Portugal provavelmente veria instaurada uma ditadura com inspirações fascistas. O líder provavelmente seria Salazar, ou até mesmo Rolão Preto. Esta ditadura provavelmente seria diferenciada do Estado Novo, já que nada garante as circunstâncias provocadas pelo golpe militar de 1926 iriam repetir-se. Poderia até existir uma restauração monárquica semelhante à espanhola neste cenário, porém, também poderia ser mantido o sistema republicano. No geral, as coisas iriam prosseguir semelhantes a esta realidade neste cenário onde a Primeira República fracassa. Provavelmente teríamos guerra colonial e provavelmente algo equivalente ao 25 de Abril que acabaria com a ditadura, e aí seria praticamente igual. Cenário 2. Liberalização da monarquia. Neste cenário, como diz o título, a monarquia começa a liberalizar-se, ficando mais próxima do modelo britânico. Como isto poderia ocorrer? Bom, seja através da ascensão de um rei simpatizante com ideias liberais, seja através da pressão de elites, ou até mesmo através da usurpação dos Bragança e a colocação de uma nova dinastia. E então, o que ocorreria? Bom, com a ascensão de um rei liberal, Portugal lentamente iria deixar de ser uma monarquia absolutista e transformaria-se numa monarquia constitucional, semelhante às outras nações europeias. Podia ocorrer problemas com forças mais reacionárias, que podiam causar tumultos, ou com forças revolucionárias que ainda associassem a monarquia com tirania e vissem as reformas liberais como burguesas. No geral, seriam anos complicados, onde o rei lutaria contra o tempo em transformar uma monarquia conservadora e católica numa monarquia liberal e moderna. Neste caso, Portugal no início do século XX estaria totalmente diferente, assemelhando-se mais às outras nações europeias em termos políticos. Portugal provavelmente ainda participaria na Primeira Guerra Mundial e a Entente provavelmente venceria. Neste cenário as instituições democráticas seriam muito mais fortes, portanto, nada de Estado Novo. A descolonização ocorreria provavelmente durante os anos 50 e 60, e Portugal entraria na União Europeia muito mais cedo. Nos anos 2000, Portugal seria uma monarquia moderna, claro que não seria um país perfeito, mas como não estaríamos meio século isolados e como recebemos os benefícios da entrada mais prematura na União Europeia, estaríamos melhor que atualmente. O rei de Portugal poderia ser tanto o Duarte Pio como alguém da família Bragança, ou até mesmo outra ramificação da Casa de Bragança ou uma família real totalmente diferente, dependeria muito como eles iriam liberalizar a monarquia. Cenário 3. Manutenção da autocracia. Bom, neste cenário, Portugal mantém a monarquia porém, continua a ser uma autocracia. Como isso seria possível? Bom, não seria muito difícil na realidade. Até nesta linha no tempo, na era da monarquia constitucional, houve vários levantamentos militares à ascensão de líderes militares ao poder, como Costa Cabral e o Duque de Saldanha.
Mesmo com a vitória de Dom Miguel, Portugal ainda estaria instável, com revoltas liberais, constatação da legitimidade de Dom Miguel, crescimento de forças jacobinas, etc. Então não seria difícil ver neste cenário de calamidade um grupo de militares tomar as rédeas do país. Provavelmente, isso aconteceria após a morte de Dom Miguel, já que sem uma liderança firme, a monarquia estaria em risco. Então, provavelmente teríamos uma intervenção militar em nome da proteção da monarquia, onde ocorreria a ascensão do que podemos chamar de uma monarquia semi-constitucional, onde o rei continuaria poderoso e influente na sociedade, porém, haveria uma constituição e um parlamento constituído essencialmente por militares e aristocratas. Claro que essa intervenção em nome da monarquia seria a imagem que seria vendida ao povo e a historiografia, na verdade, seria um compromisso entre as elites e o rei, onde o rei abdicaria partes do seu poder em troca do aumento do poder da elite portuguesa, que aproveitaria da calamidade do país para ascender. Pessoalmente, este é o cenário mais hipotético destes três, porém, não é totalmente impossível visto que até na nossa realidade houve golpes militares e a Rainha Maria II teve que lidar com essas insurreições. Neste caso, seria algo semelhante, porém, em vez de serem golpes de cariz liberal, seriam golpes de cariz nacionalista e reacionário, tendo como principal objetivo em mente proteger a velha aristocracia portuguesa durante um período frágil da monarquia, onde o poder destas elites corre riscos. Bom, e o que mudaria na nossa história? Bom, Portugal no início do século XX seria um país extremamente conservador e autocrático, com o rei sendo a figura central da sociedade e rodeado pela elite e pelo exército. Em termos de industrialização, o país estaria mais atrasado, já que não teria tantos incentivos para a mesma. Em termos sociais, teríamos o domínio da Igreja, que seria uma ferramenta usada para garantir o controlo da população. Apesar de ainda haver constatação ao regime, e um crescimento em movimentos anarquistas e republicanos, apoiados por uma classe de intelectuais filhos do liberalismo, o exército ainda continuaria leal ao rei, já que o mesmo teria poderes e influências que não teve na realidade original. As campanhas de pacificação em África apenas trariam ainda mais prestígio ao exército, que seriam condecorados e considerados heróis de guerra. Com um maior poder político, o exército conseguiria obter mais financiamento para os combates em África, assim tendo mais sucesso nas mesmas. Portugal também não teria problemas com a bancarrota, já que muito dos empréstimos foram para financiar o fontismo e os projetos de Pereira de Melo. Como nada garante que ele ainda tornaria-se primeiro-ministro nesta realidade, provavelmente não teríamos as infraestruturas construídas na época dele, logo, não teríamos gastado esse dinheiro. E mesmo que por milagre do destino ele torne-se primeiro-ministro, ele provavelmente não teria tanto apoio como ele teve das nossas elites liberais e do rei Dom Luís nesta realidade, então, provavelmente não seria necessário pedir tantos empréstimos e a bancarrota poderia ser evitada. Portugal provavelmente entraria na Primeira Guerra Mundial. Devido ao cariz militar do governo, provavelmente haveria mais investimentos no exército, logo, provavelmente nossos soldados estariam melhor equipados e melhor preparados para o conflito, sendo assim a nossa participação menos desastrosa, embora houvesse ainda consideráveis baixas. A autocracia dos Bragança perduraria os anos 20, mas na década de 30 provavelmente veria-se confrontada com a Grande Depressão, onde movimentos contra a monarquia ganhariam força. A partir daqui as coisas começam a ficar mais especulativas. Poderíamos ver o surgimento de uma nova elite que seguisse ideias mais voltadas para o fascismo e o ultranacionalismo e ver outro golpe de Estado e uma evolução de um regime autocrático e aristocrático para um regime totalitário e ultranacionalista. Podíamos ver o surgimento de alguém dentro dessa elite aristocrática que conseguisse conciliar os interesses de todos e manter o status quo. Podíamos ver uma grande onda de tumultos anti-monarquia, marxistas e republicanos apoiados por intelectuais e membros de baixo calão do exército. Tipo, muitas coisas poderiam ocorrer que falando de uma a uma individualmente fariam este vídeo ficar demasiado longo. Mas vamos supor que nada muda, como este regime iria reagir à descolonização. De novo, não dá para ter a certeza. Provavelmente a elite ainda seria muito colonialista, logo, não seria difícil ver os soldados portugueses a desembarcar na Guiné, só que em vez de levarem a bandeira da República, levariam a bandeira do Reino de Portugal.
Cedo ou tarde os soldados iam começar a sentir o cansaço da guerra e a pressão internacional iria começar a sentir-se. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética apoiariam movimentos independentistas nas colónias. A única forma da monarquia sobreviver à bomba relógio que está prestes a explodir, é a mesma também revoltando-se contra a elite construída no século XIX. Então, quando os soldados e os oficiais mais jovens revoltassem contra a velha guarda conservadora, o rei automaticamente iria apoiar esses soldados e expulsar essa elite oligárquica. Isto podia desencadear uma guerra civil, com num lado a velha elite e no outro uma nova elite emergente apoiada pelos soldados e oficiais cansados da guerra colonial e pela coroa que aproveitou a oportunidade para manter seu poder. Seja como for, vamos supor que algo semelhante ao 25 de Abril ocorre, onde os capitães do exército revoltam-se em Lisboa, e a coroa, em vez de reprimir a revolta, junta-se aos revoltosos e expulsa a velha guarda do país. Bom, agora poderiam ocorrer três coisas. A família real poderia ser expulsa do país como ocorreu na Itália, onde um levantamento semelhante ao que descrevi ocorreu contra Mussolini, a mesma poderia permanecer no poder só que com um modelo constitucional semelhante ao do Reino Unido, ou uma nova ditadura com uma nova elite e um novo rosto. Como este cenário é a manutenção da autocracia, vamos supor que a terceira opção ocorre. Então, uma nova oligarquia surgiria, só que desta vez, uma oligarquia burguesa. No contexto de Guerra Fria, vejo facilmente os Estados Unidos apoiarem esta oligarquia, em troca da permanência na NATO e na esfera de influência americana. Seria possível a existência de algumas reformas para dar uma aparência mais democrática ao regime, porém, em essência, continuaria uma autocracia. Portugal entraria no século XXI sendo mais semelhante a um país dos Balcãs do que da Europa Ocidental. O país não estaria na União Europeia, e teria um governo fortemente autocrático e oligárquico, semelhante às autocracias balcânicas. A sociedade atualmente seria extremamente conservadora, onde partidos conservadores e de direita iriam dominar a parte política. O padrão de vida seria possivelmente mais baixo, já que como Portugal não aderiu à União Europeia, não aproveitou de seus benefícios. A moeda não seria o euro mas sim o real português. A visão social em relação aos LGBT e a minorias raciais seria de extrema intolerância. No geral, seria um país semelhante à atual Bielorrússia ou à atual Sérvia, só que no Ocidente. Mas claro, é a minha opinião, se possuem opiniões contrárias sintam-se livres de comentar respeitosamente na secção dos comentários. Dito isto, desejo um bom Natal e um feliz Ano Novo. Eu tenho planos de fazer um vídeo alusivo a esta época, porém, não sei se irei conseguir acabar a tempo. Mas caso não saia, já desejo um bom Natal e umas boas entradas.